Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e continuando as nossas entrevistas via Skype, já que a gente está num período muito complicado da pandemia e é melhor ficar mantendo o distanciamento. Nós vamos bater um papo hoje diretamente de São Luís com a Cirlan Souza, ela que é jornalista. Tudo bom, Cirlan? Boa noite. Boa noite, tudo bem com você, Caio? Tudo bem, na medida do possível, né, que essa loucura de pandemia, ninguém tá 100% bem, mas estamos tranquilos, tá tudo tranquilo por aí? Nossa, aqui também tá, você sabe, né, os números bem crescendo a cada dia, e hoje também eu tive uma notícia muito triste, que uma amiga nossa, uma jornalista, está realmente, já foi desenganada, né, então a gente fica bem triste mesmo. Realmente a gente espera que isso tudo passe logo e fique esse pedido para a galera. Fique em casa, use máscara, use álcool em gel. Se cuidem, gente, se cuidem. Se não por você, porque tem os teimosos, mas se cuidem por quem você ama, por quem está em casa, seu pai, seu avô, seus filhos, sua mãe, enfim. Cirlan, você é de São Luís mesmo? Não, eu nasci em João Lisboa, né, que é meio que João Lisboa e Imperatriz estão bem pertinho, porque João Lisboa fica a 12 quilômetros de Imperatriz. Ah, sim. Você foi quando para São Luís? Você foi estudar? Você já era jornalista? Como foi? Nossa, não. Eu sempre falo que a minha carreira começou na igreja, porque eu era coordenadora do catecismo, do pré-jovem, ali bem novinha, com 11, 12, 13 anos, e sempre quando tinha qualquer aviso na igreja, e o pessoal sempre me convidava, lá não, vamos chamar a Cirlan, porque ela sabe falar bem e tal, e eu comecei a exercitar ali, né? Então, depois eu fui fazer um programa infantil chamado Moleque 95, basicamente eu tinha o quê? 16 anos, Imperatriz. E depois, logo depois eu fui para a TV Mirante em Imperatriz, né, que se chamava TV Imperatriz na época, e eu comecei lá a fazer reportagem, fazer apresentação, e foi quando uma jovem saiu daqui do jornal, do segunda edição em São Luís, então eu vim e ocupei a vaga. Na realidade não foi assim, cheguei e já ocupei. A gente tinha mais duas moças, a Ana Guimarães, Sim. Tinha uma outra, a Célia Fontinelli, que hoje está no Bom Dia com Soares Júnior aqui. E aí eu sei que eu fiquei no jornal, que todo mundo sabe que o jornal das 7 da noite na Globo local, se fosse assim, Jornal Nacional. Então, para mim, eu já cheguei logo bombando, como a gente fala, bem novinha, 19 anos. Então, desde pequena já tinha o dom da comunicação, né? Já era, como a gente maranhense costuma dizer, desenrolado, né, na conversa? Exatamente, eu sempre fui. Eu acho que, e também a minha mãe ela sempre foi bacana comigo. Nós somos 4 mulheres e ela colocava todo mundo para fazer os cursos da época, que era o quê? Crochê, era aprender a fazer almofada, aprender a fazer comida, né? E também colocava a gente para fazer dança, para fazer teatro, e eu sempre tive esse jeito diferente, sempre gostei, sempre fui muito assim criativa também. Eu acho que realmente vem desde a criança, e eu acredito, sabe, Caio, que os pais, eles têm que observar os filhos ali, eles já dão uma ideia do que eles gostam ainda na infância. Sim, eu tenho um filho de 3 anos e já dá para observar. Logo, ele é bem decidido, então a gente já observa do que ele gosta, o que ele não gosta. Ele é muito comunicativo, que eu fico muito feliz, porque de exemplo da turma na sala de aula dele, a gente vê muitas crianças tímidas, muitas crianças que mal falam, e ele fala pela turma toda. Não. Como que é o nome dele? Cef. Cef. Mandar um beijo para ele, que bom que ele é assim comunicativo, que ótimo. Você tem filhos? Tenho um filho, chama João Gabriel, e ele está fazendo medicina, olha só, no meio dessa pandemia, tanta gente com tanto problema, e a nossa família recebendo bênçãos, e o meu filho começou bem no meio da pandemia mesmo, né? Foi em Minas que ele começou a ter as primeiras aulas.
né? Que ele passou para lá, para Minas, para uma cidade pequena. Como é que fica o coração da mãe com o filho no meio dessa loucura e na área de saúde logo? Mas ainda bem que ele está no primeiro ano. Ainda não está indo para o hospital, né? Não, no primeiro ano, e aí ele está bem, ele está fazendo, no começo até tudo bem, né? No ano passado tinha aula presencial, mas agora é só mesmo virtual. Então, só de forma remota. E eu tenho uma sobrinha que ela já fazia medicina nessa mesma cidade, tá? E aí é bom porque tem a minha irmã, que já mora lá, e a minha sobrinha Mariana, que vai formar ano que vem. Ah, que bom, então. Deixa eu te perguntar. Eu fiquei curioso quando tu falou que apresentava um programa infantil. Como era? Tinha que ter muita paciência? Não, eu era pirralha, gente. 16 anos. Eu sempre fui bem magrinha, né, antes e tal. Ainda sou magra, mas era mais. Então eu sempre parecia ter menos. Era um programa assim de música, as crianças cantavam, enfim, era bem simples mesmo. Chamava Moleque 95, como eu te falei. Ah, sim. Não, porque eu tiro, por exemplo, a Xuxa. A Xuxa nunca teve paciência com criança. Colocaram ela para fazer porque ela bem novinha também, mas ela não tinha paciência. Tanto que vocês veem os primeiros vídeos da Xuxa, rapaz, acho que até bisca ela dava nos coitados. Que é paciência, viu? Mas como eu era meio criançona também, eu fazia era me divertir. Você é formada em comunicação social? Eu primeiro me formei em letras, né? Então eu tenho letras de jornalismo e também tenho especialização na área de comunicação e reportagem. Chegou a dar aula ou dá aula hoje em dia? Olha, só para você ter uma ideia, eu já dei aula sim. Antes, assim, junto com a TV, porque no começo a gente praticamente não ganha dinheiro nenhum no interior, apresentando jornal, muito pouquinho. Então eu dava aula, era segunda série, né, para as crianças de primeira e segunda série, em Imperatriz. E aí, tudo bem, ótimo, maravilha, amava dar aula, ainda amo. E aqui em São Luís, eu criei um curso de apresentação e reportagem de TV. Sou presidente de uma associação, a Associação dos Apresentadores de Rádio e TV, então eu já tenho esse curso desde 2002. Então, basicamente, 80% das pessoas que estão no vídeo aqui, principalmente na capital, fui eu que treinei, fui eu que dei a chance, muitos deles também fui eu que arrumei o primeiro emprego na TV, então o que muito me honra. E fora isso, eu criei uma especialização em comunicação. Então eu era coordenadora da especialização e era aluna também na época. Eu sempre fui assim, quando eu quero uma coisa, eu mesma acendo a luz. Eu não espero ninguém fazer nada por mim. Aqui na época não tinha especialização, então eu decidi fazer uma especialização, fui até a UEMA, consegui o convênio, consegui que a UEMA titulasse os alunos e eu tenho essa especialização, não está funcionando atualmente. Bacana. Esse curso já levou para outras cidades? Exemplo aqui, Caxias, algum outro lugar? Estive aí em Caxias uma vez, né? E sim, lá em Imperatriz também. Imperatriz tem várias pessoas que estão nas emissoras lá que fizeram o curso comigo já há algum tempo. Só que assim, eu acho que eu fui iluminada, porque em fevereiro desse ano eu decidi transformar esse meu curso em um curso virtual. Quero até que você coloque aí para mim depois o endereço, se alguém quiser fazer. É o único curso no Brasil de apresentação, onde a pessoa entra, qualquer pessoa, não precisa ser da área. Então lá tem todo o passo a passo. É tão incrível este curso que eu falo e provo. O aluno passa 4 anos para fazer o curso de comunicação. O módulo de laboratório, né, eu dou ele nesse curso em 12 aulas e olha que aprende mesmo, porque eu sei a técnica, eu sei o que precisa para o aluno aprender, eu não fico enrolando, eu sei que ele tem que ser um bom produtor, ensina a fazer uma pauta,
eu sei que ele tem que aprender a ter a expressão facial correta, eu dou treinamento. Eu sei que ele tem que ter a postura correta, eu sei que ele precisa andar corretamente no estúdio, eu ensino ele a andar certinho, com elegância, tanto homem como mulher, como segurar o microfone, como sentar para entrevistar uma pessoa na bancada, ou em pé, ou sentado, enfim, eu ensino tudo. E ainda ensino a fazer um programa independente, tanto na TV como na internet. Eu ensino tudo, em tudo, até como vender o programa, pra você ter uma ideia. Porque é uma coisa interessante, até a gente conversa aqui, minha produtora, você entrou em contato com ela, não foi, Catarina? A Catarina, eu tenho que fazer dessa mulher uma vendedora. A Catarina tem que ser ela faz umas propagandas bem bacanas. A gente está investindo aí, né, Catarina, nesses teus merchans, mas ela tem que aprender a vender o produto, que ela já sabe desenrolar. Ela apresenta o jornal aqui, e esse teu curso deve ser bem interessante. Inclusive, a gente vai procurar, né, Catarina? Eu quero que você passe pra gente o site, que a gente vai botar embaixo, viu? Tá. Porque com certeza deve ser muito bacana. É verdade. E me diz uma coisa, quando você estava aprendendo, você passou de um jornal ou de um programa infantil para apresentar um jornal, não foi? Como foi essa transição? Quando eu comecei lá em Imperatriz, né? Lá eu só fazia... Porque assim, quando a pessoa está começando, gente, eles colocam a gente para fazer só matéria, só à noite, de madrugada, que é para ver se a gente desiste, porque a gente está aprendendo, né? Aí eu fazia... Porque naquela época, Imperatriz, era muita morte, nossa, muitos assassinatos. Então eu só fazia mais assim, acompanhando os policiais, entendeu? Mostrando os corpos, boiando em Garapé. Meu Deus do céu. Então, assim, eu não sei nem como que eu não desisti naquela época. Eu lembro que eu era tão inexperiente, que no interior não precisava. Eu estava fazendo ensino médio ainda, eu acho, e já apresentava o jornal. O negócio é que eu tinha talento, e eu prestava atenção a tudo. Ninguém me ensinou nada, até hoje. Eu aprendi só com a minha curiosidade. Interessante. Eu acredito que eu não gosto de fazer matéria. Eu até falo aqui, pessoal, o meu negócio é o meu programa, porque eu cresci assistindo talk show, programa de entrevista, é o que eu gosto de fazer. Acho que eu não conseguiria fazer matéria policial, principalmente de morte, senhor. Gente, eu fiquei um tempão que eu não comia peixe. Eu era bem novinha, eu não suportava ver peixe, porque eu só lembrava daqueles corpos boiando quando eu comecei, acredita? Eu conversei já com alguns jornalistas e eu perguntei, outra coisa que eu também não suportaria, matéria policial de você ter que entrevistar os presos. Hoje em dia não pode mais, né? Tá aquela maior coisa. Antigamente tinha até aquele pessoal que era conhecido por entrevistar os presos, os vídeos viralizavam, mas eu ficava, rapaz, se eu fosse fazer um negócio desse, se esse caba quisesse marcar minha cara, não. Principalmente aqui, que era cidade pequena. Tu fez esse tipo de matéria policial? Na realidade, não era que eu fazia matéria policial, porque você sabe que o padrão Globo, que era da Globo, né, não tem essa coisa muito de programa policial. Mas é porque as matérias que tinha para fazer à noite, só tinha esse tipo de matéria, sabe? Meu Deus do céu, era terrível, era horrível. Qual o tipo de matéria que tu mais gostava de fazer? Eu gostava de fazer mais, assim, matéria de comportamento, alguma coisa assim, mais fácil, porque quando a gente está começando, a gente quer fazer de assunto, porque assim, quando que a matéria é fácil de fazer, o texto, o off, tudo? Quando você entende o assunto, né? E aí, imagina, você tem que pesquisar tudo, você está começando, ainda é gente morta dentro de Garapé, cara, tu novinha, tu pira, Deus me livre. Já bem que foi pouco tempo. Aí logo eu fui apresentar o jornal, lá mesmo em Imperatriz, graças a Deus. Como foi essa experiência de passar para frente de uma bancada para ser a âncora de um jornal? Olha, eu sempre fui muito, assim, ouvi muito os meus pais, especialmente a minha mãe. Então, assim, você chegar numa Globo, numa capital, com várias outras meninas da minha época que gostariam de estar ali, não foi nada fácil. Eu passei por vários episódios difíceis para uma menina jovem, mas eu queria tanto aquilo ali
Você acredita que eu queria tanto aquilo ali, quando eu pensava que eu apresentava o jornal na Globo, um jornal, meu Deus do céu, o jornal da noite, que era aquela coisa, aquele glamour, e eu tinha meu apartamento maravilhoso, num bairro bom, tinha um salário maravilhoso, tudo que eu não queria na minha vida, sabe o que era? Era voltar a estar com meus pais. Por isso que eu entendo os jovens. Não é que a gente não quer ficar com os pais da gente, mas é porque quando a gente cria asa e voa para encontrar com a nossa profissão, é uma coisa, é uma descoberta belíssima. Então, assim, eu estava muito ocupada, muito fascinada com o meu mundo, assim, profissional, que aquilo ali era tudo para mim. Então, para tudo que aconteceu nesse meio termo, é lógico que acontece muita coisa que não é bacana. Para mim, eu tirava de letra, porque eu estava de frente para a coisa que eu mais gostava, que era uma câmera na minha frente, entendeu? E, Cirlan, tu acredita que a pessoa já nasce com certo talento, esse dom da comunicação? Tem gente que já nasce, outros não têm o talento, mas querem. E é justamente aí onde o meu curso entra, porque eu transformo, eu tenho um talento, gente, eu não sei, um dom, eu transformo qualquer pessoa em um apresentador, não importa a idade, não importa nada, é incrível isso, é maravilhoso. Interessante, então, eu gostei o jeito que você falou, bem decidida, eu transformo, eu garanto. Porque eu já fiz muitas pessoas que não tinham como ser um apresentador de TV. Eu só não consigo se a pessoa tiver algum problema assim na fala, entendeu? Que aí, sabe, problema mesmo, sabe, de ir para fono, de ir fazer um tratamento. Mas se não tiver, se for só timidez, se for só um jeito diferente, eu consigo. Eu imagino. Senão a gente vai para o intervalo e no próximo bloco eu quero falar contigo sobre essas técnicas aí e se tu já teve muita dor de cabeça com um aluno difícil, viu? E você aí de casa não saia daí, a gente volta já já com mais Melhor da Noite. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, entrevistando hoje aqui a Cirlan Souza, ela que é jornalista, né? E está contando um pouquinho da história dela. Ela mora lá em São Luís. Cirlan, do teu curso, Oi. Eu fiquei curioso para saber um pouco desse teu curso. Quando tu fez as primeiras turmas, né? Tu teve muita dor de cabeça? Porque depois a pessoa vai tirando de letra. Eu sou professor também, eu sei como é, as primeiras turmas sempre dão um pouquinho mais de dor de cabeça. Como foram essas primeiras turmas? A primeira turma foi em 2002. 2002? Até hoje eu tenho o folder. Todo mundo que depois começou a olhar disse: Cirlan, não acredito que tu conseguiu aluno com um folder desse jeito. Eu peguei a foto, que eu estava assim, parece que eu tinha chorado na foto do folder, que para atrair as pessoas, o folder que eu mandei entregar. Eu assim para baixo com o olho morto, né? Meu olho já é morto. E uma foto começou daí, que já começou errado. Mas só que eu sempre fui muito bem organizada. Eu consegui tudo antes, eu consegui um lugar maravilhoso, um flat que tinha um espaço lindo, né? E eu convidei 2 profissionais, convidei uma fonoaudióloga e uma outra pessoa da parte de teatro para dar aquela aquecida nos alunos. E basicamente eu já sabia como que eu ia treinar. O grande lance de quando eu comecei, Caio, é porque como eu fui a primeira pessoa, acho que nem tem outra pessoa que ensine assim, então assim, eu recebi crítica dentro do meu próprio trabalho. As pessoas criticavam, dizendo como que ela vai ensinar, não sei o que, aquela coisa que a gente, por quem está assistindo aqui, gente, tudo que você vai começar, vá até o fim, não importa se alguém vai dizer que você não pode. Você já imaginou se eu tivesse decidido, ficado envergonhada, achando que eu não sabia mesmo ensinar? Não tinha esse tanto de gente que tem apresentando telejornal na capital, no interior, em alguns lugares do interior, entendeu? Então, assim, algumas pessoas estão esperando por você. Então, tem algo que você vai fazer? Não desista, ou por você, ou por alguém que vai receber esse aprendizado seu. Importante. Eu tiro, por exemplo, a gente realizou um evento aqui, que eu realizo alguns eventos de tecnologia e inovação aqui na cidade.
E teve uma moça que ela conversando normal aqui, tipo eu, ela e o rapaz que fundou junto comigo a comunidade, ela conversa tranquilo, mas quando é para um público, ela fica suada, ela fica amarela, ela fica nervosa, ela gagueja. A gente deu força para ela vencer esse medo. Ela fez a apresentação se tremendo todinha, mas fez. Foram 20 minutos a palestra dela, mas fez. Depois foi desenrolando, hoje ela dá palestras tranquilamente. E realmente a pessoa tem que tentar, né? A pessoa tem que buscar sair dessa, até uma certa zona de conforto, né? Exatamente, o grande lance que acontece no mundo é o próximo que atrapalha. Às vezes a pessoa da própria família não admite que você é melhor do que ela, o seu amigo, sabe? A pessoa que trabalha com você que está assistindo, você não pode se deixar levar, tem que ir para cima. O que mais acontece não é que a pessoa não saiba, é porque de tanto ouvir não, ela se travou. Então, nesse meu curso, uma das coisas que eu boto a pessoa para elevar a autoestima ainda mais, eu faço com que a pessoa se sinta o poder quando está com o microfone na mão ou quando está apresentando. Então, eu tenho uma forma também assim, psicológica de tratar com os alunos, entendeu? É interessante, principalmente porque o psicológico é tudo, né? Você estando com a cabeça bem, você consegue, principalmente quando você vai apresentar um programa. Eu tiro aqui por mim. Eu fui ver meus primeiros programas quando ainda era o Depois das 10, Maria, eu não consigo nem assistir. Porque eu apresentava, eu fazia algo informal. Eu apresentava utilizando meu celular, fazendo lives e entrevistando outras pessoas. Depois que eu comprei câmera, mais equipamentos e tudo mais, e fiz o caminho inverso. Além de ir para a TV para a internet, da TV para a internet, eu fui da internet, vim para a TV. Aí que eu fui aprendendo a fazer e tal. Mas você tem que ter técnicas, principalmente é isso que eu quero falar contigo agora, técnicas para poder prender a atenção do público, para não deixar que o papo fique chato, porque é um programa longo, então você tem que realmente prender, né? Principalmente quando você está na apresentação de um programa. E tu passa essas técnicas para a pessoa saber como falar, inclusive até às vezes no improviso, porque imprevistos acontecem. Ela vai ter que improvisar aquilo ali, aqui e ali. Tem no seu curso? Olha, claro, é só o que mais tem improviso, porque é só prática, entendeu? Então, assim, é interessante você convidar para o seu programa uma pessoa que sabe se comunicar bem, uma pessoa que vai falar um assunto que o público vai gostar, porque aí também você vai prender o seu público e especialmente você ser muito natural como você é. Hoje em dia, por exemplo, se você vai apresentar um telejornal, tem toda aquela formalidade, tem aquela coisa de impostar a voz. Se eu fosse falar agora como apresentador de TV mesmo, minha voz é outro jeito, porque tem que impostar. Mas um programa estilo o seu é a naturalidade. Quanto mais natural você é, e outra coisa, estudar o assunto. Se você vai falar comigo, você tem que entender, Cirlan é apresentadora, Cirlan já foi candidata, Cirlan é mãe, Cirlan, com certeza você viu algumas coisas. Sim. Então, isso é muito importante. Inclusive, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas você citou, né? Vai entrar mesmo na política? Olha, quando eu era jovenzinha, lá na minha cidade, em João Lisboa, como eu coordenava muito lá, eu que mexia com tudo lá da igreja católica, inclusive, toda a vida que um prefeito ia se candidatar, ele ia lá na casa do meu pai, pedir para o meu pai, para eu participar de algumas reuniões. Por quê? Porque os pais das crianças gostavam de mim, e eu também era jovem, ali 14, 15 anos, então a política apareceu na minha vida antes do jornalismo. Eu já fui candidata a deputada estadual, mas é muito difícil, porque é uma peneira tão grande, gente, não queira saber. Quem olha em casa não sabe a luta que é para um candidato chegar. Primeiro, é uma luta no partido, eles colocam várias pessoas boas de voto na tua frente, entendeu? Na tua frente não, colocam para ser candidatas e sabe que você não tem condição de ter tantos votos, começa daí. Depois que você faz a sua campanha, as pessoas descobrem os seus coordenadores, descobrem, aí vão lá, aí fazem a cabeça do povo. Gente, é terrível. Mas mesmo assim, eu fui candidata em 2010 e eu tive
acho que 5 mil e poucos votos, sozinha, eu não tive ninguém assim para me ajudar. E agora surgiu, aí eu fiquei assim, eu nunca deixei as comunidades, por quê? Por que que eu sou tão popular, principalmente aqui em São Luís, nas cidades vizinhas? Porque eu me envolvia um pouco com a notícia, como, enquanto eu estava apresentando o jornal, eu apresentava seriamente aquela coisa. Quando eu terminava, eu me mandava para a casa da pessoa, às vezes tinha uma criança doente. Quando pensava que não, chegava lá toda maquiada, querendo saber, querendo ajudar, enfim. E essa forma, foi uma forma muito natural. E agora, eu estou sendo aí, eu acho que você viu aí na matéria, né, o que muito me honra, tem um candidato de São Pedro dos Crentes, que está na mídia nacional, porque ele faz uma opção de coisa diferente. O salário dele é o segundo mandato que ele está, é um municípiozinho bem pequenininho. Sim. E ele dá o dinheiro, o salário dele, desde o mandato passado, para construir casas para as pessoas carentes. Ele planta a merenda escolar. A educação lá era no 113º lugar e ele conseguiu colocar para o 2º no IDEB. Então, assim, e ele se candidatou a governador agora, está começando agora ainda, né? E eu estou sendo indicada por um grupo aqui de São Luís para ser a vice dele. Já imaginou que eu conseguisse ser a vice realmente dele? Eu vou ficar super feliz, eu vou amar. Agora, assim, porque meu avô também era envolvido com política, e a política entrou na minha vida também muito cedo. Eu não quis ser candidato. Eu ia ser candidato, eu sou um pouco, como é, Catarina, que eu posso dizer, ignorante. Eu sou um pouco bruto. Então eu falei, não, apesar de, que nem o pessoal fala, eu sempre falo aqui no programa que eu sou extremamente chato. O pessoal, não, Caio, mas tu parece tão brincalhão. Gente, não, é só não provocar. É só não provocar, que aqui é ignorância, porque herdei da minha mãe todinha. E minha mãe foi uma das que pediu para eu não me candidatar, minha namorada também, não entra nisso. E eu preferi não, mas eu sempre estou ali, envolvido com política nos bastidores. E eu vejo que o candidato haja paciência, haja fôlego, viu? E haja, como é que eu posso dizer, suporte também, né? Para ele poder ir de lá para cá. E uma candidatura de vice, principalmente ao governo, tu já se preparou psicologicamente para isso? Já está se preparando? Na realidade, eu ainda estou assim, porque eu venho me preparando para ser... eu nunca pensei assim, em ser apenas deputada estadual. Eu sempre pensei em ser prefeita de São Luís, então eu passei a minha vida toda me preparando para isso. Apesar que eu sabia que não era impossível, não é impossível. As coisas vão acontecendo, a gente tem agora aí um presidente que ninguém esperava, ou falando um bocado de coisa que as pessoas não gostam ou não, mas ele conseguiu. Então, assim, eu acredito que se a pessoa não pode desistir. Então eu passei esse tempo todo idealizando o que eu queria, vamos supor, para a capital, para São Luís. Então, hoje em dia, eu já sei basicamente o que eu precisaria fazer aqui na minha cidade, entendeu? E também para algumas regiões também do Maranhão. Então, assim, psicologicamente, eu estou preparada para qualquer coisa. Depois que a gente passou por uma pandemia dessa, que a gente não sabe quem é que vai morrer na outra semana. Infelizmente, a gente está trancado em casa, mas uma hora a gente pode receber algo, um delivery, alguma coisa, e se contaminar, e aí ter a infelicidade de vir a óbito. Então, desde que veio essa pandemia, então, eu não tenho medo mais de nada, estou preparada para qualquer coisa, porque a gente está beirando a morte. Então, quem não tirar uma lição de vida, principalmente se fortalecer nessa pandemia, nunca mais vai conseguir, porque o ambiente que nós estamos vivendo, gente, é loucura, nós estamos vivendo à beira da morte, a gente não sabe quem vai morrer na outra semana, isso é terrível. Então, se eu estou passando por isso, nada para mim vai ser difícil, ou vai me trazer tristeza, por mais que que a gente sabe que os políticos, eles falam mal da gente. Meu nome é super limpo, mas dizem que eles arrumam, ou inventam, sei lá, né? As coisas. Desenterram as coisas. Exatamente. Não, eu fico imaginando eu fosse candidata. O meu Facebook antigo deram fim. Vamos pegar meu Twitter.
que vão pegar, Catarina? Eu vou botar assim, ó, esse candidato aqui bebe muito. Ou vantagem aí. É o que vão meus podres. Eu tava até dizendo, saiu umas coisas de fofoca aqui na cidade. Os caras, Caio, será que vai sair alguma coisa de ti? Rapaz, se eu já jogo meus próprios podres na internet, que é pra não me virem com surpresa. Eu já sou prevenido nisso aí. Eu mesmo falo mal de mim na internet o dia todinho. E entrando nesse assunto internet, como é que tu encara esse poder que a internet deu para as pessoas de se tornarem conhecidas tão rápido e de poderem se comunicar com várias pessoas? Que a TV te dava essa oportunidade de tu falar, mas dificilmente você teria acesso às pessoas. Agora não. Você tem acesso, os directs, como podem cheios de mensagem, qualquer pessoa consegue seu número e pode entrar em contato com você. Como é que tu encarou isso? Tu achou que isso veio para facilitar ou talvez pode também atrapalhar? Não, eu acho que muito mais ajudar, porque você veja bem, eu estou na minha casa aqui e basta eu olhar minha conta que eu vou ver que alguém comprou o meu curso de TV. Né? O meu curso de TV custa 274. Então, eu só tenho que divulgar cada vez mais na própria internet. Então, isso é uma facilidade. Facilidade das pessoas poderem conhecer outros. Gente, quantas amigas minhas eu não vi há muito tempo que eu tinha vontade de conseguir através da internet. Então, a internet, ela elege um candidato, que a gente tem aí, o presidente, né, que se elegeu, pode-se dizer, pela internet mesmo. Então, assim, eu acho que a internet, e tem a coisa da fake news, que é triste, né, que a gente passa por isso, acho que todo mundo já passou, Sim. que era a fofoca antiga, agora ela dissemina rapidamente. A internet, ela te joga lá em cima, como essas pessoas aí, você vê nesse Big Brother, como eles rapidamente, a internet acaba contigo. Então, você tem que ter cuidado com o que você faz, muito mais do que na televisão, obviamente. Então, a pessoa que é pública ou não, a pessoa que se envolve em qualquer coisa. Gente, hoje em dia, se eu entro num banheiro público, eu entro já, cuidado, como é que eu vou usar ali achando que tem uma câmera? Então, a gente tem que tomar certos cuidados para não ser pego de surpresa. E olha, o WhatsApp, hoje em dia eu sou tão assim que qualquer mensagem que eu passo assim como se fosse para todo mundo ver. Porque as pessoas, elas printam e elas mandam rapidamente, aí sabe lá para onde, não é? Acontece demais isso aí, é por isso que eu vivo dizendo. A pessoa tem que tomar cuidado o que ela faz e como ela faz, porque eu sempre disse isso, a melhor coisa do mundo e a pior coisa do mundo é a informação. Quando você tem muita informação é excelente, mas quando você tem muita informação também é ruim, porque se você não souber lidar com aquele excesso de informação, como a maioria das pessoas não sabem ainda lidar com o WhatsApp, com as redes sociais, espalham fake news, acreditam em tudo, passam para frente notícias absurdas, difamam as pessoas achando que a internet é uma terra sem lei, e não é bem assim, então é bem complicado mesmo. Pessoas podem até ser presas, né? Acho que quase 4 anos aí, 14 anos, sei lá. Uma coisa assim, é muito, mas também a internet facilita muita coisa. Você vê hoje em dia aquele episódio que aconteceu com o Neymar, né? Tinha câmera para tudo que é lado, uma mensagem, uma palavra que a moça falou, ele já analisa, já tem outra pessoa que recebeu, rapidamente as provas chegam. Gente, eu acho que a internet, agora tem uma coisa, esse 5G que vai chegar aí, vai contribuir para muita coisa, mas também não quero nem pensar que vai acontecer depois desse 5G. Por quê, mulher? É porque o 5G, ele usa, né, uma plataforma muito forte. Por exemplo, não tem fim as possibilidades, você está entendendo? São muitas possibilidades, eles vão conseguir, daqui a pouco tempo, eles vão conseguir, que é bom para uma pessoa que tem problema de Alzheimer, eles vão conseguir acessar, né, colocar um aparelhinho, um chipzinho, algo assim, e eles vão poder reprogramar aquilo ali para trazer a memória da pessoa. Quem faz algo assim pode fazer muito mais. Fala pro pessoal de casa, como é que a pessoa tem acesso ao teu curso, se alguém quiser comprar?
Olha, basta você ir no meu Instagram com S, Cirlan Souza com S, Cirlan Souza Oficial, tá? E aí você vai na página principal, tem um link ali na bio, bem na página principal. Tá aparecendo o teu Instagram embaixo. Aparece que tem um link azul e você clica lá e você vai direitinho para o meu curso. E aí você vai poder ter ali 12 aulas maravilhosas. Belezinha, então, ó, gente, você quer fazer o curso para ser um apresentador, principalmente muita gente aí querendo ser até youtuber. Serve também para quem vai fazer apresentação de programas na internet, Cirlan? Claro, principalmente. Nossa, eu ensino tudo, porque hoje em dia as pessoas elas querem ter um programa na internet, aquele programa todo bonitinho, com 2 janelas, outra aberta, uma parte maior. Então, eu ensino tudo aquilo ali. É um curso muito bacana, que dá para você fazer programa na internet, no IGTV do Instagram. Show! Enfim, é bem legal. E o que é legal é que não tem esse negócio de idade, qualquer pessoa pode fazer, não importa se você é pedreiro, se você é professor, se você é médico, políticos também. É muito interessante, porque tem alguns exercícios bem legais também lá para políticos, entendeu? Massa, pois eu vou dar uma olhada, aí eu e a Catarina vamos ver aqui, melhorar, né, Catarina? Na realidade, acredito que a gente vai eu devo ir até ir depois para ministrar o curso aí em Caxias. Venha. Estou falando com a minha amiga. Seria excelente. Aí ela deve organizar uma turma aí pra gente, logo depois que melhorar mais essa questão aí da Covid, né? E já fica aqui o convite, quando tiver aqui, você vem no estúdio pra gente bater esse papo aqui, você vai sentar no sofá aqui e a gente vai bater um papo. Na hora, gente. Obrigada. Pois, Cirlan, eu gostaria de te desejar sucesso, boa sorte aí, né? Sucesso nas suas empreitadas, nos seus projetos. E muito obrigado por dividir um pouquinho aí do seu conhecimento com a gente, bater esse papo. Olha, gente, eu quero deixar um beijo aqui para o pessoal de Caxias e região, para vocês também. E quero dizer para vocês o seguinte, que o que movimenta a minha vida é a oração. A gente não vai a lugar nenhum se a gente não buscar Deus, se a gente não orar. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus e eu gosto de dizer para todo mundo que a oração leva a gente para caminhos infinitos, porque a fé, ela traz à existência aquilo que não existe. Então, que principalmente agora nesta época da pandemia, vocês procurem se apegar a Deus, orar e estar em família, tá bom? Então eu quero deixar aqui meu beijo para todo mundo. E obrigada, viu, Caio? Eu que agradeço, um abração, até mais. E você de casa não sai daí que já já tem o último bloco do seu Melhor da Noite.